Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos deixando mais uma mensagem gravada, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Daniel. Como os irmãos sabem, neste mês de novembro estamos no gozo de férias e, portanto, deixamos a continuidade do nosso estudo bíblico gravado nessas 4 quintas-feiras que compõem o mês de novembro. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Mas não é porque não estamos ao vivo que não vamos orar, não vamos interceder pelos nossos irmãos que se encontram enfermos e pedir a inspiração do Senhor para o estudo bíblico que vem a seguir. Vamos então curvar as nossas cabeças em oração. Senhor Deus, te agradecemos porque temos hoje recursos, meios tecnológicos que nos permitem estar juntos, apesar de separados uns dos outros, que nos permitem ter comunhão, desfrutar do calor da tua presença e da presença dos nossos irmãos junto a nós, mesmo que distantes, mesmo que separados. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pedimos, Senhor, que seja ela o instrumento do teu ensino, do ensino da tua vontade para as nossas vidas. Agora que vamos abrir as Escrituras Sagradas, pedimos-te, ó Pai, que fales ao nosso coração, que nos mostre, Senhor, o teu querer, para que sejamos filhos de Deus fiéis no cumprimento da tua vontade. Permite, Senhor, também que aqueles que se encontram enfermos recebam as tuas consolações, recebam o teu cuidado, recebam, Senhor, a tua proteção nesta hora difícil. E não somente os enfermos, também aqueles que passam por outros tipos de dificuldade, por outros tipos de problema, às vezes problemas financeiros, às vezes problemas de relacionamento, problemas familiares, ou até mesmo o luto, Senhor. Cuida de nós. Pedimos, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, dando continuidade ao estudo bíblico de Daniel, como temos feito nas últimas quintas-feiras, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 13 até o 18. Daniel, capítulo 3, versículos 13 até o 18. Eu vou ler. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdênego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdênego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes,
sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdênego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Vamos lembrar da história que precede essa passagem. Nabucodonosor resolve erguer uma estátua de ouro. A gente imagina que ela tivesse uma figura humana, mas uma estátua de ouro. E ele convoca a todos os líderes do seu império a que estivessem no vale onde estava aquela estátua, e quando tocassem os vários instrumentos musicais ali designados, eles se curvassem e adorassem aquela estátua de ouro. Aquela estátua representava o império, é verdade, mas principalmente o seu poder econômico, o seu domínio. Portanto, todos aqueles que faziam parte da estrutura de dominação, representando a todas as regiões dominadas, deveriam estar ali se curvar para honrar, respeitar, cultuar ao império e ao seu poder, e principalmente ao seu poder econômico. E assim foi feito. Tocaram os vários instrumentos e os representantes, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os administradores, os tesoureiros, todos eles se curvaram. Menos três. Menos três. Sadraque, Mesaque e Abdênego. Judeus que haviam sido levados cativos exilados. E eles não adoram a imagem de ouro. Não se curvam ante ao poder econômico da Babilônia. E, logicamente, como nessas situações, sempre aparece um grupo daqueles que são bajuladores e que estão interessados nos cargos daqueles estrangeiros de Sadraque, de Mesaque, de Abdênego, e vão lá e denunciam ao rei Nabucodonosor. Olha, tem 3 judeus que não cumprem a tua ordem. E Nabucodonosor, então, e aí começa a nossa parte, o nosso trecho dessa história. Nabucodonosor, diz o texto, fica irado e furioso. Quer dizer, não basta ficar irado, ele fica furioso também, né? Isso significa a intensidade da fúria, como ele fica raivoso, como ele fica bravo, extremamente bravo com aquilo. E ele manda chamar aqueles judeus insubordinados. Afinal, eles tinham sido exilados, tinham sido vencidos, eles deveriam obedecer a Nabucodonosor. E ele manda então chamar aqueles 3. E aqui começa um momento decisivo da história. Estar diante de um rei tão poderoso quanto o rei da Babilônia, estar diante de um rei tão rico quanto era Nabucodonosor, era um momento único. Alguma coisa extraordinária.
alguma coisa extraordinária, um momento extraordinário. Afinal, não se chegava diante do rei a toda hora. Ao contrário, ser chamado pelo próprio rei a prestar contas era uma coisa muito séria, né? O rei não estava mandando nenhum representante, não estava mandando um capitão da guarda, não estava mandando nenhum subordinado. Chamava diante dele mesmo. Então o assunto era muito sério. E considerando a fúria e o poder do rei, isso era terrivelmente amedrontador, terrivelmente ameaçador. Simplesmente, ao ouvir esse chamado, aqueles jovens judeus devem ter saber que a sua condição era difícil. Deveriam saber que a situação ali não estava fácil, né? Ou como se costuma dizer por aí, o mar não estava para peixe. Era um momento de angústia para eles. Era uma grande ameaça para eles. Principalmente porque eles já deviam saber o que eles tinham feito. Qual era a ordem do rei e que eles estavam desobedecendo aquela ordem. E esses jovens judeus são colocados diante desse rei furioso, poderoso, rico e ameaçador. E são apresentadas duas acusações. Duas acusações muito sérias para a época e para a situação. A primeira delas, vocês não cultuam os meus deuses. Ora, se a Babilônia havia vencido Judá, se a Babilônia havia vencido Jerusalém, derrubado o templo de Yahvé, é porque os deuses de Babilônia eram mais fortes do que Yahvé, do que o Deus de Israel. Isso pensava o rei. Isso pensavam os babilônicos. Eles achavam, e muitos judeus acabaram pensando isso também, que os deuses de Babilônia eram mais fortes, mais poderosos. E aqueles jovens não cultuavam os deuses de Babilônia. A segunda acusação: vocês não honram a minha estátua, aquilo que ele fez. Não honram o meu poder. Aquela estátua representava o poder do próprio rei, o poder do império. E desfazer daquela estátua, não dar o devido valor, não dar a devida honra, não dar o devido culto à estátua, era não dar o devido culto a Nabucodonosor, não dar o devido culto ao império, era desobediência e desrespeito. Mas o rei até que é condescendente, a gente não sabe bem, né? Ou pelo menos ele quer ser condescendente aos seus próprios olhos. Ele dá uma nova chance para eles. Olha, se vocês, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, se vocês se prostrarem e adorarem, eu vou esquecer esse incidente, vamos deixar para lá, vocês agora façam o que é certo e pronto, né? Se eles obedecessem a essa ordem, ainda que não tivesse obedecido na primeira vez, mas se eles se fizessem agora, nada lhes aconteceria. Veja como o rei é bonzinho, veja como o rei é magnânimo, veja como o rei é tolerante, né? Basta eles se curvarem
ao falso Deus dinheiro, àquela estátua, que tudo ficaria bem. Porém, se o rei é condescendente, é tolerante, por um lado, ele reafirma a sua perversidade e a sua ameaça. Se eles não adorassem a estátua, eles sofreriam o castigo decorrente do descumprir a lei. E o castigo não era qualquer um, era um castigo terrível. Eles seriam lançados na fornalha. E ainda o rei ele faz um desafio na forma de um argumento. Ele é insolente, esse rei. Ele faz um desafio. Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Quem é o Deus que vai livrá-los da fornalha quando eu mandar jogar vocês na fornalha? Quem é o Deus capaz de livrá-los do fogo? Quem pode livrá-los do meu poder? Se eu mandar vocês para a fornalha, vocês vão e vão morrer lá, porque ninguém é capaz de tirar vocês de lá ou impedir isso. É interessante que ele nem fala de um outro exército, nem fala de um outro país, de um outro rei, de uma outra nação. Ele se considera tão poderoso, mas tão poderoso, que só mesmo um Deus teria condições de tentar livrá-los da fornalha, tentar livrá-los do seu decreto, da sua sentença. Somente um Deus. Um outro rei ele nem considera. E mesmo esse outro Deus, fosse quem fosse, não teria poder para livrá-los da sua vingança, do seu castigo, daquilo, da pena que ele lhes impunha. O rei é tão convencido do seu domínio que ele acha que nem Deus poderia livrar ninguém das suas mãos. Isso não é só Nabucodonosor, não é? Todos os poderes que se acham poderosos, que olham para si mesmos, são sempre tão convencidos de si que acabam se achando deuses, que acabam se achando maiores do que Deus. Seja qual for o poder, se for político, econômico, social, militar, ou o que for, quando se impõe, se acha como se fosse maior do que o poder de Deus. Isso me faz lembrar um pregador evangélico, lá dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, pregador que era norte-americano e tinha as suas pregações passavam na televisão aqui no Brasil, eram dubladas. E eu me lembro muito bem que, naquela época, os Estados Unidos estavam em conflito com um país da América Central, e ele, então, usando o poder militar americano, desafiava o outro país de uma forma religiosa, dizendo: quem vocês acham que são para desafiar o nosso poder?
Quem vocês acham que Deus está apoiando? Vocês não têm Deus, vocês não têm não sei o quê, vocês não têm isso. E o fato é que os Estados Unidos não tiveram muito sucesso contra esse país pequeno. Isso são os dados da história. Mas a verdade é que todos os grandes poderes, aqueles que querem se impor, se olham para si mesmos como deuses. Foi assim com os Césares romanos, foi assim com outros impérios, foi assim com os imperadores europeus, que se achavam verdadeiros deuses, né? Aliás, até hoje, pessoas se acham que estão acima de Deus, acima do bem e do mal, e têm o poder de Deus. Essas pessoas acham que não há limites para a sua autoridade. E acham que com ameaças, com a sua força, com o seu poder, os 3 jovens judeus iriam recuar, iriam ser intimidados, iriam se dobrar diante da estátua, diante do rei, diante do seu poder. Mas diante daquela proposta ameaçadora, os jovens respondem com firmeza: se Deus quiser que morramos, se o Deus de Israel quiser que morramos na fornalha, nós morreremos. Mas de maneira alguma nos dobraremos perante um outro Deus, perante a estátua do império. Eles afirmam categoricamente a sua independência diante do poder do império. Eles não fazem isso porque estivessem atrás de si um grande exército, poderosas armas, ou ainda mais o poder econômico, ou a ajuda de outras nações, de outros impérios que pudessem fazer frente à Babilônia. A sua resposta é uma declaração de fé. Quem cuida deles, quem os cerca, é Yahvé. Eles estão sob a autoridade de Yahvé. Se Yahvé quiser livrá-los, eles estarão livres. Se Yahvé quiser levá-los à morte, eles morrerão segundo os propósitos de Yahvé, porque eles são obedientes à voz do Senhor. Seja como for, eles não servirão outros deuses. Seja sob que ameaça for, seja sob que poder for, eles não servirão a outros deuses. Hoje, os demais deuses, os deuses que querem se impor a nós, que querem que nós os curvemos diante deles, se impõem de diversas formas. De diversas formas, até diferentes daquela época. A princípio, precisamos ver os diversos deuses que temos hoje, como podemos fazer uma comparação, uma semelhança com essa estátua de ouro. Um deles é o poder financeiro, como ele se estabelece, como ele se impõe, como ele quer ser determinante sobre nós. E ele exerce a sua força, o seu poder de diversas formas. Uma das formas é o simples constrangimento. Olha, nós lançamos aqui aquele aparelho que agora todo mundo tem que viver com esse aparelho. Você não tem esse aparelho? Você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que gastar o seu dinheiro,
você tem que deixar de comprar comida, você tem que deixar de investir na saúde da sua família, na educação dos seus filhos, para comprar esse aparelho, porque se você não tiver esse aparelho, você não é nada hoje em dia. E aí nós ficamos pensando como é que nós éramos capazes de viver sem esse determinado aparelho há 20, 30 anos atrás. Como é que nossos pais, avós, bisavós, tataravós conseguiram viver até hoje sem esse aparelho? Mas nós somos constrangidos a simplesmente deixar, às vezes, de cuidados essenciais para gastar, consumir com coisas que são muitas vezes supérfluas. Ah, olha, a sua roupa já saiu de moda. Essa roupa não se usa mais. Não interessa que ela esteja boa, não interessa que ela esteja inteira, não interessa que ela esteja praticamente nova. Essa roupa saiu de moda, você precisa comprar outra. Então, existem os diversos constrangimentos. E as forças mesmo, as forças violentas, por conta deste e de muitos outros deuses que andam por aí. Deste e de muitas outras correntes que querem se impor, de muitas outras estátuas que querem ser erguidas no vale para que todos nós adoremos quando são tocados os instrumentos do império. É preciso saber que só há um Deus a quem servimos, a quem podemos servir. Só há um único Deus. Se Ele quiser nos livrar das fornalhas desse mundo, Ele nos livrará. Se Ele quiser que morramos, morreremos, mas cumprindo seus propósitos e não servindo falsos deuses. Amém. Obrigado a todos os irmãos e irmãs que assistirem essa gravação e que Deus os abençoe. Vamos terminar fazendo a oração do Pai Nosso e eu vou impetrar a bênção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todos aqueles que se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo e que estão aqui espalhados por sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Tenham todos uma boa noite e que Deus os abençoe.